Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Olá, Antônio. Olá, ouvintes. Prazer falar com vocês mais uma vez durante as transmissões do Boletim Censura Livre, primeira edição. Aqui é o Almir Cesar Filho com mais um Economia é Fácil, versão reduzida. Eu peço desculpas, hoje o quadro vai ser gravado nessa sexta-feira, 30 de agosto. Não poderia deixar de falar hoje da notícia que é a principal dos jornais ontem e hoje, que é a questão da divulgação dos dados do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, que foi divulgado pelo IBGE. Tá? Mas eu colocaria nos seguintes termos o noticiário do dia de hoje. A economia brasileira cresce 0,4% no segundo trimestre e escapa da recessão. Tá? PIB está mais 4,8% abaixo de 2014. Vou explicar para vocês por que eu colocaria nesses termos o destaque do dia. Antes disso, quem estiver nos assistindo pela live do Facebook, né, Antônio? Eu peço para vocês curtirem e compartilhar. E, é claro, quem não puder estar nos assistindo pela live, temos a opção do nosso streaming, do site da emissora, né? O www.clwebradio.com, clwebradio.com, e os aplicativos como iRádio, RádioNet, que são aplicativos de rádio online, parceiros da nossa emissora, que vocês podem baixar lá no Play Store, mas também temos o nosso próprio aplicativo exclusivo que permite interação do nosso ouvinte com as nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá ao destaque, Antônio. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, que é medido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cresceu 0,4% no segundo trimestre, tá? Segundo trimestre, na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Com o resultado, o país evitou entrar em recessão técnica. Por que isso? Porque no primeiro trimestre, o PIB encolheu 0,1%. Na comparação com o igual período de 2018, o PIB subiu 1%. No 10º resultado positivo seguido nesse tipo de comparação. Em valores atuais, o PIB no segundo trimestre totalizou 1,78 trilhão de reais. Os dados foram divulgados pelo IBGE e levaram a um frenesi no mercado financeiro, que vinha amargando sucessivas baixas. Inclusive baixas porque os indicadores da economia vinham seguidamente muito ruins, inclusive o IBCBR, que é um índice medido pelo Banco Central, que tenta antecipar o PIB, que é, como eu disse, divulgado pelo IBGE. Porque o BC, o Banco Central, tenta medir de maneira antecipada, né, o crescimento, a atividade da economia, porque ele precisa calibrar a taxa básica de juros, que é um instrumento de controle da inflação. Se a economia está crescendo muito, ou aceleradamente demais, produz muita inflação. Se o inverso está acontecendo, você pode gerar deflação. Então, você aumenta a taxa de juros básica para desacelerar a economia, você abaixa a taxa de juros básica para tentar reanimar a economia. E o IBCBR vinha apontando que o segundo trimestre também seria de retração na economia. Há diferenças metodológicas entre os dois indicadores. Agora, vamos explicar mais um pouco o que aconteceu com o PIB e onde e como ficou positivo. O desempenho da economia no segundo trimestre foi puxado principalmente pelos ganhos da indústria, que cresceu 0,7%, e dos serviços, que cresceu apenas, mas cresceu 0,3%.
3%. Já a agropecuária, que era o grande destaque, caiu 0,4%. Mas vocês vejam, então, que a indústria foi um dos que mais puxou esse pequeno crescimento da economia. E por quê? Porque as grandes indústrias, e eu já tinha dado essa notícia aqui esta semana, aumentaram a sua produção, estão usando mais sua capacidade instalada. Mas isso foi na grande indústria. E o resultado nós estamos vendo. A grande indústria, ela é menos volátil ao consumo, porque realmente o consumo na economia está muito retraído por conta do desemprego e porque os salários médios da população estão muito baixos. Não é à toa que o serviço que responde mais diretamente à questão do salário não está atendendo de igual maneira. A agropecuária está sofrendo muito com problemas em exportação. E é claro também alguma rebordosa de ter crescido muito em 2017 e 2018. Era natural que crescesse menos agora em 2019. O crescimento na indústria foi influenciado pela expansão da indústria de transformação, que cresceu 2%, e a construção, que cresceu 1,9%. A construção vem acontecendo porque o setor imobiliário já vendeu uma parte do estoque acumulado do final do boom econômico, né? Você tinha muitos lançamentos que tinham sido feitos em 2014, 2015, e você não tinha vendagem para eles. E acabou ao longo do tempo sendo vendido, mesmo que um preço muito mais baixo, e agora houve um aparecimento de novos lançamentos no setor imobiliário, e a construção acaba respondendo por isso, mesmo com o impacto do governo ter cortado verba para várias obras de infraestrutura e para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Não é à toa que a gente está vendo vários projetos do Minha Casa Minha Vida parados por todo o Brasil. A indústria extrativa também registrou um recuo de menos 3,8% no período. Está muito associado à crise da mineração, né, e também do petróleo e gás, que não está tão ruim como teve nos anos anteriores, mas são setores que a atividade está bem menor esse ano. No setor de serviços, os resultados positivos foram nas atividades imobiliárias, a ligação com a construção, cresceu 0,7%, mas também a questão de locação, de imóveis e tal. O comércio, que cresceu 0,7%, informação e comunicação, que cresceu 0,5%, e outras atividades, que cresceu 0,4%. Contudo, gente, a economia continua patinando. Neste ano, segundo previsões do governo e do mercado, a economia deveria crescer, estão medindo agora, e o mercado, que a economia deve crescer apenas 0,8%. O valor, gente, é bem inferior às projeções do começo do ano, quando Jair Bolsonaro chegou ao poder, de um crescimento de 2,5%. Apesar do avanço da agenda de reformas e da queda na taxa Selic, esse avanço da agenda de reforma animaria os investidores, né, e os empresários de maneira geral a fazer investimentos e, por sua vez, contratação de funcionários. Não é isso que está acontecendo, né? Então, a economia continua patinando e não há sinais de recuperação no médio prazo, tá? Como eu falei, o PIB é medido pelo IBGE, com uma outra metodologia do IBCBR, do Banco Central. Isso me causa preocupação, porque há diferenças metodológicas, e o IBCBR procura medir muito mais a capacidade de resposta da economia. E se ele mediu que no segundo trimestre a economia estava mal, é um sinal que esse pequeno crescimento não se sustenta ao longo do tempo, especialmente revertendo o cenário de crescimento baixo para esse ano. É possível que, mesmo com o saque do FGTS e do PIS,
que alivia a situação de quase 13 milhões de desempregados que está rolando no nosso país, infelizmente. A liberação de R$ 500 nas contas do FGTS pode ajudar a economia, mas muito pouco, porque não vai atingir questões centrais da nossa economia. O próprio dólar fechou em alta ontem, apesar do resultado positivo do PIB, que chegou a animar a Bolsa de Valores. A Bolsa, inclusive, registrou uma leve alta, recuperando, né, os pontos que havia perdido nos últimos dias, mas o dólar fechou numa alta de R$ 4,172. Lembrando que o dólar é cotado de maneira centesimal, né? Então, é algo superior a R$ 4,17. Então, contraditoriamente, a Bolsa voltou a superar os 100 mil pontos, mas o dólar subiu. Isso não é um bom sinal, né? Porque se o dólar subiu, significa que uma parte dos rentistas, né, aqueles que vivem de renda financeira, né, os especuladores e os financistas, seguem desconfiando de comprar ações das empresas brasileiras, até porque a economia está mal e as empresas vão ter menos lucro. E também eles tendem a fugir para a moeda estrangeira como uma reserva de valor, né, como um mecanismo de proteção diante dos choques da economia, né, da instabilidade da economia. Mas aí tem outro aspecto da questão, né, gente? O PIB brasileiro está 4,8% abaixo de 2014. Tá? Então, se a economia brasileira, de fato, não entrou em recessão técnica no segundo trimestre de 2019, como anunciou os dados oficiais do IBGE, mas ainda se encontra 4,8% abaixo do primeiro trimestre de 2014, que foi o melhor na série histórica do IBGE. As expectativas do mercado financeiro, por exemplo, era de um crescimento de apenas 0,2% no segundo trimestre deste ano. A sinalização de alguns indicadores, como o IBC-BR do Banco Central, que eu já mencionei aqui, era de recessão técnica. Porém, o PIB oficial surpreendeu, mas, como eu disse, a alta é de apenas 0,4% frente ao trimestre anterior. É claro, já descontando os efeitos sazonais. Então, gente, esse valor não é motivo para otimismo, ao contrário do que uma parcela da imprensa tenta destacar e principalmente o governo ressalta, né? Até porque ele está precisando, nesse momento, se agarrar em alguns dados positivos, especialmente diante da não melhora da economia, apesar da tramitação e praticamente aprovação da reforma da Previdência, que o governo, especialmente a equipe econômica comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, diziam que seria a grande pauta, a grande política econômica, a grande intervenção que o governo Bolsonaro poderia fazer nessa economia para animar. O efeito tem sido, inclusive, contrário. Ou não tem efeito nenhum, como eu mesmo já falei, não era a condição suficiente para a retomada da economia, muito menos necessária. E muito pelo contrário. Nós vamos ver efeitos negativos da reforma da economia sobre a reforma da Previdência, sobre a atividade econômica, sobre a economia brasileira, mas não agora, no médio e no longo prazo, tá bom? No primeiro semestre de 2019, a alta acumulada foi de 0,7%, frente ao mesmo período de 2018, indicando que o ano pode terminar com um crescimento inferior do PIB ao de 2017 e 2018. Registrou uma alta de 1,1% em ambos os anos. O destaque positivo no resultado de abril, maio e junho de 2017 foi o setor de construção, como eu já disse, né? E
É importante a gente registrar, como eu já tinha falado, a questão da indústria de transformação, que saiu da recessão técnica que se encontrava, devido à retração tanto no quarto trimestre de 2018, como no primeiro de 2019. O investimento também foi um ponto positivo, depois de cair em 2 trimestres anteriores, a formação bruta de capital fixo, que é a aquisição de máquinas, equipamentos, né, a fabricação de máquinas, equipamentos e edifícios, aumentou 3,2% frente ao primeiro trimestre. Com isso, embora permaneça em um patamar muito baixo, a taxa de investimento deu continuidade a uma moderada elevação, chegando a 15,9% do PIB total. Contudo, é um valor, gente, é um patamar muito inferior ao que o Brasil registrou nos anos de boom da economia, né? Muito inferior. A título de comparação, por exemplo, a taxa de investimento na China é 3 vezes maior do que isso. Isso explica porque a China cresce muito, né? Porque lá há muito investimento e que puxa também até mesmo o consumo, né? Porque investimento é contratação de funcionários para construir coisas, para fabricar equipamentos, né? Por sua vez, esses funcionários e a contratação de prestadores de serviço ou de empresas também gera consumo e, por sua vez, arrecadação de impostos também. Então, isso gera um ciclo virtuoso na economia. E é aonde não está acontecendo aqui no Brasil, entre outros fatores, porque a taxa básica de juros, a taxa de juros é muito alta. Então, as empresas têm dificuldade de fazer empréstimos para fazer investimento. E, por sua vez, também o consumidor, as famílias, têm dificuldade de fazer consumo a prazo e estão muito endividadas, né? Quando não estão até mesmo inadimplentes. Gente, a última questão é registrar que o PIB no segundo trimestre somou o valor de 1,780 trilhão a preços correntes. E nós estamos aí encaminhando já estamos na metade praticamente do ano, já passamos da metade do ano, e o patamar do PIB, como também a taxa de crescimento dele, apontam que teremos um crescimento muito baixo, como eu já disse aqui. Então, não é um bom indicador, como eu disse de maneira geral, nós estamos mal, a economia brasileira mal, o trabalhador sente isso com o número com desemprego, com a subocupação, né? O trabalhador muitas vezes procurando outras atividades, não aquele que era da formação dele, ou trabalhando menos horas, porque está recorrendo a biscate, está trabalhando por conta própria, não está trabalhando como assalariado, ou está tendo que abrir um pequeno negócio para sobreviver, e a gente também sente um volume de negócios fechando, né? Salas comerciais com aluga-se, vende-se, passa o ponto. Então, esse pequeno sinal de economia é um sinal pequeno diante de um conjunto muito maior de indicadores ruins, indicadores não só, porque, como eu disse, a gente sente no dia a dia, como também ele não se sustenta ao longo do tempo. Então, é muito provável, como eu já disse, que a gente só vai crescer 1% do PIB, tá bom? Eu encerro aqui, tá, gente? Por hoje é só. Convido vocês a seguir ouvindo aí o Boletim Censura Livre, primeira edição, com Antônio de Pádua Figueiredo. A live se encerra, mas vocês podem seguir assistindo esse programa, com uma programação completa da Web Rádio Censura Livre no nosso site, o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, ou ouvindo pelos aplicativos, tá bom? Eu queria pedir para vocês darem um like nessa live e compartilhar para fortalecer o projeto.
E mais tarde a gente está subindo também os vídeos, esse vídeo, como os anteriores do Economia é Fácil, para o nosso canal no YouTube. Basta digitar lá Economia é Fácil e vocês vão assistir também nas nossas participações, nos nossos programas, tá bom? Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, ouvintes. E até segunda-feira, que eu volto, se tudo der correr bem, às 8h30 da manhã. Falou. Tchau, tchau, gente. Olá, Antônio. Bom, ouvimos aí a participação do Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, hoje gravado, mas a gente agradece aqui ao nosso companheiro Almir, que tem compromisso, uma viagem a trabalho. Agradecer as pessoas que acompanharam essa transmissão, a Deise Alvarenga, o Dirley Santos, o Carlos Alberto D'Angelo Pinheiro, e também aqui o nosso amigo Celso Sá. Outras pessoas a gente não conseguiu registrar aqui. O quadro Economia é Fácil, versão reduzida, volta na próxima segunda-feira na produção e apresentação do economista Almir Cesar Filho. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação Almir Cesar Filho.